Olá, pessoal. Esse vídeo ele não substitui, evidentemente, uma aula presencial. Porém, no momento de isolamento social, é o que nós temos como meio para poder trabalhar de uma maneira mais tranquila e trazer tranquilidade para vocês, tá? É uma espécie de continuação do primeiro vídeo que eu postei para vocês, relativo aos bandeirantes. Então, a gente volta nas outras questões responsáveis pelo processo de interiorização no período colonial brasileiro, tá? Como vocês podem perceber, a ocupação, num primeiro momento, ela foi litorânea, século XVI, e a partir do 17, a gente tem movimentos efetivos que vão, né, provisionar, que vão providenciar a ocupação do interior. Além das bandeiras, nós temos a pecuária e as drogas do sertão. A pecuária, nós temos duas áreas. O Nordeste, né, o sertão nordestino, o gado introduzido pelo colonizador, ele tinha uma finalidade de complemento da principal atividade econômica, que era a cana-de-açúcar. Então, ela tinha a função complementar, né, uma atividade secundária e não primária, né, envolvendo aí a questão do alimento, né, o gado de corte, a carne, o leite, o couro, o transporte e a força motriz dos engenhos. Porém, no século XVII, devido à expansão da lavoura de cana-de-açúcar e o crescimento do rebanho, torna-se complicado manter esse número cada vez crescente de cabeças de gado em áreas que deveriam ser primordiais para o cultivo de cana-de-açúcar. Aí, nesse sentido, ocorre um deslocamento desse gado para o interior. E atrás do gado vai o vaqueiro. O vaqueiro, uma característica importante que vocês devem guardar, obviamente que não é um escravizado, porque se for escravizado, ele aproveitaria a oportunidade para fugir. Então, o trabalho desenvolvido aqui é livre e o vaqueiro ele tem a possibilidade de ascender, crescer socialmente. Variava de uma região a outra, mas geralmente a média era de a cada 4 crias, uma seria do vaqueiro. Então, ele cuidava do rebanho com grande zelo, para poder ter ser um futuro pecuarista. Outra região foi o sul. O gado lá foi introduzido pelos jesuítas, né, membros da Companhia de Jesus, e vieram desenvolver a catequese entre os grupos indígenas aqui, como reflexo do crescimento de outras religiões protestantes na Europa. A Igreja Católica ela perdeu mais de 40% dos seus fiéis em todo o território europeu. Então, a proposta é conquistar novas almas, especificamente os grupos indígenas. Então, o gado ele foi introduzido com a finalidade de servir, né, de alimentação, essas missões ou reduções, né, ou aldeamentos fundados por jesuítas. O índio lá já estava católico, né, catolizado, manso, e provavelmente, evidentemente, como eu apontei na outra transmissão, os bandeirantes paulistas davam prioridade a esse índio mais domesticado, adestrado, diferente de um índio bravio, disperso no sertão, mata adentro. E aí, com a destruição dessas missões jesuíticas, o gado que estava preso, ele se dispersa, e mais uma vez ocupando no interior do Rio Grande do Sul. E atrás do gado vai o vaqueiro, vai o homem, gradativamente gerando pousos, gerando aí vilarejos, gerando, né, oportunidades para as pessoas morarem, ignorando, né, o meridiano imaginário de Tordesilhas. A outra atividade mencionada aqui foram as drogas do sertão, responsáveis pela ocupação do Vale Amazônico. É uma atividade aí de extrativismo vegetal,
ordenada pelas missões jesuíticas. A finalidade é extrair ervas medicinais ou alguns alimentos que a floresta amazônica fornecia, portanto, é uma atividade extrativista, né, diferente da agricultura, e tinha um certo valor comercial. Os jesuítas, aproveitando esse potencial, utilizavam como mão de obra livre, né, é importante frisar isso, não escravizada, porque, evidentemente, que o índio ele tem que ser catequizado e não escravizado. Então, eram os indígenas que trabalhavam para esses jesuítas. Eu cito aqui também no século XVII uma entrada, como afirmei no vídeo anterior, que é uma expedição financiada, estimulada pela coroa portuguesa, não é uma atividade independente, autônoma. E eu cito aqui a expedição Bento Teixeira, que no século XVII fez uma espécie de mapeamento da região aí do Vale Amazônico, né, da região aí fluvial do Vale Amazônico. E para finalizar e para servir de retomada, de resumo desse longa explanação que eu apresentei no primeiro vídeo, focando as bandeiras, né, e os desdobramentos. Então, só para reprisar, vamos lá. Local de surgimento das bandeiras, atividades dos bandeirantes, né, a capitania de São Vicente, Vila de São Paulo, especificamente, estava dentro dela. A região, devido ao declínio da lavoura canavieira, ela tornou-se pobre e isolada. A falta de mão de obra escrava em algumas regiões, porque coincide no século XVII com a presença holandesa no Brasil colonial. Os holandeses, além de dominar a região da Nova Holanda, nordeste açucareiro, eles asseguraram o domínio de Angola, centro fornecedor aí de escravizados africanos para o Brasil. O fornecimento torna-se comprometido, irregular, e para tentar contornar essa ausência, né, essa carência de mão de obra, é aí que entra uma atividade citada naquele vídeo, que é o ciclo de caça ao índio, ou de pré-ação, ou o bandeirismo de apresamento. A escravização indígena como uma necessidade de sobrevivência para os vicentinos, isto é, moradores da capitania de São Vicente, os paulistas. O declínio do bandeirismo de apresamento, ou ciclo de caça ao índio. Na sequência, você tem um estímulo para buscar metais preciosos, o ouro, então tem início ao ciclo do ouro, ou de prospecção mineral. Foi citado também o sertanismo de contrato. Os bandeirantes eles eram contratados, pagos pelos senhores de engenho, para abafar rebeliões, revoltas, ataques indígenas e, ao mesmo tempo, capturar negros que haviam fugido, escravizados que haviam fugido dos engenhos e construído aí os próprios quilombos. É o episódio de destruição do quilombo dos Palmares, serve de exemplo, né? Efetivada aí pelo bandeirante paulista que foi responsável pela destruição do quilombo dos Palmares, né? Domingos Jorge Velho. Obrigado, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa rápida transmissão. Muito obrigado.